Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Imperium Brasil. Eu sou o professor Felipe Figueira e estou aqui compartilhando a minha experiência. Mais de 20 anos estudando o Brasil, por dentro e por fora. Você só identifica a sua ilha quando você tem a oportunidade de sair dessa ilha. Eu trabalhei na Câmara de Comércio, trabalhei na ONU, trabalhei na minha universidade e o que eu pude perceber foi uma outra cultura, a cultura americana, a cultura dos interesses, a cultura do dinheiro, a cultura da prosperidade. E não se engane, nós estamos muito atrasados em relação aos nossos vizinhos, mas estamos no tempo certo, estamos no nosso tempo. E como eu tenho dito nessa série, a mudança irá acontecer, quer você queira, quer não, porque essa é uma lei imutável. Tudo muda e o destino do Brasil já está selado. Depois da China, nós seremos um grande império. Agora, você pode aproveitar essa oportunidade a tudo que está se mostrando nessa era de ouro, nessa era digital, nessa era onde a personalidade irá fazer cada vez mais diferenças porque todos estão robotizados. Você pode tirar proveito disso quando você começar a se trabalhar. E é por isso que eu estou aqui, para compartilhar com você tudo isso que eu aprendi. A mente do brasileiro é fechada. Nós temos uma mentalidade de escravos, uma mentalidade de ovelhas. E é por isso que nós permanecemos na nossa inocência. Você pode pensar que tem alguém fazendo, que tem alguém pensando, só que não tem. E se tiver essa pessoa dentro do governo, está fazendo em proveito próprio. Não seja mais inocente. Nós poderíamos estar numa situação muito melhor do que nós estamos hoje, porque o Brasil é o país mais rico do mundo. Todos os países invejam o Brasil. As nossas riquezas minerais, as nossas riquezas naturais, a Amazônia, o aquífero Guarani, o petróleo, os rios que nos fornecem energia limpa. O Brasil se tornará um grande império, acima de tudo, um império espiritual. Porque se você prestar atenção, aqui no nosso país é o único lugar onde você tem tanta gente diferente trabalhando junto. Você tem árabes, você tem chineses, você tem japoneses, você tem americanos, europeus, africanos. O grande caldo, a grande sopa da humanidade está aqui. E não se engane, porque eu morei 7 anos em Nova York. E eu estudei muito a minha vida inteira e ainda estudo. E eu posso dizer para você que todo mundo que mora fora do Brasil, se tivesse a oportunidade, se tivesse grana, muito provavelmente estaria morando aqui no Brasil. A gente só sai para buscar oportunidade. Muitas pessoas que estão fora estariam hoje aqui no nosso país. Mas para isso, nós precisamos nos libertar dessa prisão mental. É a pior prisão que existe. É a que você mesmo cria e mantém. Você simplesmente aceita qualquer coisa. Eu estou falando aqui, né,
de uma forma objetiva, clara e sincera. Nós precisamos nos indignar. A indignação é o primeiro passo para o desenvolvimento de um homem ou de uma nação. A mentalidade de escravo que nós temos hoje, que impera, é a mentalidade de ovelha, é a mentalidade subserviente, é a mentalidade que aguenta tudo. Por quê? Se nós tivéssemos realmente homens de coragem, a gente não estaria passando pelo que a gente está passando agora, essa ditadura do judiciário. A gente não estaria passando por isso. Só que quem tem medo, né? E as pessoas que deveriam agir não agem. E a gente vê o nosso povo sofrendo. O brasileiro tem uma baixa consciência sobre outras nações. Na minha própria cidade, eu canso de conversar com pessoas que nunca saíram daqui, nunca foram para a capital. São pessoas humildes, pessoas trabalhadoras, mas que não têm visão de mundo. E nós precisamos, nós merecemos, nós queremos que o Brasil cresça. Se você quer que o Brasil cresça, escreve aqui, deixa um comentário para mim, reafirmando: eu quero crescer, eu quero crescer. Então, o crescimento do Brasil enquanto país só será possível quando cada indivíduo se libertar dessas crenças limitantes, dessa mentalidade pequena, dessa mentalidade subserviente. Essa estrutura só se mantém porque pessoas tiram vantagem do público. Nós vemos nas prefeituras, nós vemos nos estados, nós vemos no governo federal pessoas que tiram vantagem, mas é aquela velha história. Uma pessoa só pode tirar vantagem de você se você permitir. Então, o nosso maior bem é a nossa liberdade, e a liberdade começa aqui, ó. Antes de ter uma mentalidade de liberdade financeira, antes de querer e conseguir realizar os seus sonhos, antes de ter essa capacidade para o mundo externo, nós precisamos nos trabalhar, porque o império começa na sua mente. Então você perceba, quem desdenha quer comprar. Todos os vizinhos estão aqui há centenas de anos, colocando essa mentalidade coletivista. Alguns poucos iluminados se sentem melhores e querem, através do coletivismo, ditar os rumos da nossa nação. Você perceba o que está acontecendo com essa questão da sustentabilidade. Na Alemanha, o Partido Verde implementou uma agenda que fez com que a Alemanha se tornasse completamente dependente do gás russo. E essa agenda está sendo usada mais uma vez para manipular a nossa cabecinha. É claro, você não vai ser contra a natureza. Você vai querer utilizar técnicas e meios de conseguir energia que sejam menos agressivos. É óbvio. Só que essa mesma bandeira é utilizada também para o mal. Então, a nossa Amazônia é a bola da vez. Você vai perceber daqui para frente uma pressão muito grande dos outros países
desdenhando do Brasil, dizendo que o Brasil não consegue cuidar do próprio território e colocando a Amazônia como território global. Então eu vou no seu país, eu compro algumas terras lá e digo assim: agora não, esse território agora é meu, as minhas leis é que se aplicam dentro do seu território. Então, muita atenção com essa agenda verde, entre aspas, porque é um cavalo de Troia. Se você lembra da história do cavalo de Troia, né? Foi deixado um cavalo de madeira que dentro existiam soldados. Isso lá na Grécia Antiga. E aí esses soldados à noite saíram e tomaram conta do castelo. Então é um presente, é uma coisa boa, é uma coisa legal, porque ser verde é legal. Só que na verdade tem um cunho econômico. Então todas as mudanças na história acontecem por interesse financeiro. Ninguém vai asfaltar a sua rua se alguém não ganhar por isso. Tudo é interesse. Tudo é interesse. Mais uma vez, repita comigo. Tudo é interesse. Ninguém vai fazer uma obra, uma ponte na sua cidade se não houver interesse, porque enquanto as pessoas não ganharem para isso, não será feito. Eu não estou aqui para discutir porque que as coisas são assim, mas as coisas são assim. Tem que haver interesse, tá? O outro lado disso é o seu interesse em se tornar livre. Você não pode estar contente com a situação econômica do país. Você não pode estar contente com o nosso nível de entrega de serviços. Saúde, educação, saneamento básico. Saneamento básico é um problema do século XVIII que a gente não conseguiu resolver ainda. Nós desperdiçamos água. Nós estamos sempre à beira de uma crise energética. Mas por que todos esses problemas acontecem? Existem algumas causas. Porque nós delegamos o nosso poder para as autoridades, para os eleitos, para os nossos representantes, que estão lá em Brasília e não conhecem a realidade. E se conhecem a realidade, não têm força para poder fazer um movimento. Então, infelizmente, eu tenho que te dizer que não adianta a gente ficar trocando as pessoas. A gente sempre vota na esperança que alguém vai fazer alguma coisa. Só que a nossa maior força não está em eleger representantes. A nossa maior força está em nos libertarmos desse sistema. Nos libertarmos das nossas próprias crenças. Então, você está percebendo que é uma escadinha? A gente quer chegar aqui em um Brasil Imperium. A gente quer chegar aqui, mas a gente está aqui. Então, não adianta eu querer convencer você se eu não tivesse passado pelo processo, se eu não tivesse me libertado dessas amarras. Não ia adiantar nada. Eu ia estar aqui mentindo para você. Mas eu estou te dizendo, eu estudo o Brasil há 20 anos. Eu estudo economia, eu estudo política, eu observo, e de tudo que eu vi, observei e estudei, o nosso sistema presidencialista não funciona. A gente sabe que o legislativo e o executivo estão na mão do judiciário. Então, nós precisamos de um quarto poder.
Nós precisamos de mecanismos em que nós possamos mais facilmente trocar os nossos funcionários. Porque você tem que olhar dessa forma. Os nossos governantes são nossos funcionários. Só que, na mentalidade de escravo, esses governantes são os nossos soberanos, são os nossos patrões. Então é como se o poste estivesse mijando no cachorro. E fica difícil, né? Então essa aula aqui é para colocar você a par da única coisa que você pode mudar. Porque o seu representante lá em Brasília, ele não tem a mínima ideia de quem você seja. Obviamente que nós temos que votar, mas já deu para perceber que o próprio sistema eleitoral é feito para que esse seu voto não seja contabilizado, porque tem os famosos puxadores de voto. Você vota numa pessoa e dentro do partido essa pessoa consegue arrastar alguns que tiveram 500 votos, 2.000 votos. A gente sabe aí do efeito Tiririca, né? Ele puxou várias pessoas, por quê? Porque faz parte do partido. Então, esses mecanismos do sistema só poderão ser mudados quando as pessoas se libertarem e puderem influenciar e puderem cobrar. E tudo começa aqui, ó. Tudo começa na nossa mente, como a gente se vê. Então, eu quero dizer para você, por mais que você esteja desesperançoso, por mais que você esteja em conflito interno, a única coisa que você pode fazer na sua vida é tomar conta de você. Não queira tomar conta dos outros. Tome conta de você. Faça as coisas para você. Tenha liberdade você. Ganhe melhor você. Busque deixar um mundo melhor para os seus filhos. Faça pela sua família. Pare de ficar babando o ovo de político. Para de ficar perdendo o seu tempo querendo mudar tudo, querendo mudar as leis, né? Querendo que o país, né, mude com dancinha, com videozinho, com abraço ao redor da lagoa. Porque não é assim que funciona. O mundo só muda com indignação. Essa aula é para que você não tenha mais dúvida, ok? O mundo só muda com indignação. São pessoas indignadas. Um pequeno grupo de pessoas indignadas que decide mudar a maneira como vem o mundo. Então, você se torna uma pessoa mais influente, uma pessoa que consegue alcançar outras pessoas, ao passo que você passa pelo processo de mudança interna. A primeira liberdade é a liberdade que eu tenho de poder falar o que eu penso aqui para você. E para isso é preciso coragem, porque tem muita gente que não faz. Então, para que nós tenhamos uma mudança no Brasil, nós precisamos libertar o indivíduo. É um por um. Uma pessoa
depois a outra, depois... é um por um. E nós temos 220 milhões de brasileiros. Então é gente pra caramba. E eu preciso da sua ajuda. Calma que eu não estou pedindo o seu voto. Eu estou pedindo que você ouça o que eu tenho para te dizer e que desenvolva uma consciência de liberdade. Quanto mais burocratas e mais Estado nós temos, menos liberdade nós temos. Então essa balança ela tem que virar. O Estado tem que ser menor e o indivíduo tem que ser maior. O coletivismo tem que ser menor. Por quê? É por conta desse coletivismo que surgiu o fascismo, que surgiu o socialismo. Então, é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer também. Cadê o respeito às minorias? E a gente tem que parar com essa ideia de que o brasileiro precisa, sabe, de alguém para tomar conta dele. Não, as pessoas não precisam de babá. As pessoas precisam de oportunidade. As pessoas precisam de apoio, porque elas mesmas é que decidirão os seus destinos. Então cada um tem uma liberdade intrínseca, é o direito natural. Existem direitos que são anteriores às leis. Só que o que acontece? De vez em quando aparecem pessoas que pensam que vão conseguir, ingenuamente, determinar o rumo da sociedade de cima para baixo. Elas até conseguem durante certo tempo. Mas o que é natural se perpetua. O que é tradicional se perpetua. O que dá certo se perpetua. Porque as pessoas vão percebendo, caramba, então não dá para numa canetada eu mudar. Eu vou te citar só um exemplo. Algum tempo atrás surgiu uma lei aqui no Rio de Janeiro que acabou com o uso de canudos de plástico. Essa é uma agenda coletivista, uma agenda populista que quer tirar a sua atenção da reforma tributária, da reforma administrativa, das reformas do Poder Judiciário, das coisas que têm que ser feitas. Eles tiram a sua atenção disso e botam sua atenção no quê? Na agenda verde. Não, porque o problema agora do Brasil são os canudos. E aí as leis ficam sendo debatidas e ficam sendo discutidas em torno de uma canetada. Então, isso é feito de um dia para o outro. Agora você imagina, tem uma coisa chamada cadeia de suprimentos. Para que o canudo chegue lá na loja ou no restaurante, existem etapas, existem empresas, existem pessoas que fazem isso para viver. E o próprio ser humano, ele encontra os seus meios, os seus caminhos. O homem, ele tem o direito à busca pela felicidade. Isso para mim é a coisa mais linda. Você tem o direito de, através de formas legais, buscar o que é melhor para você. Indivíduo. Só que não. Vem alguém, com uma ideia brilhante. Não, agora nós vamos acabar com isso. Por quê? Porque eu decidi que o problema do Brasil vai se resolver quando a gente acabar com os canudos de plástico. Como se esse fosse o maior poluidor dos oceanos.
Você está entendendo o que eu estou falando? Enquanto isso, as matérias que são importantes para o Estado, né? O corte de gastos, o aprimoramento, a tecnologia no serviço público, a digitalização, o fomento às empresas, tudo isso é deixado de lado. Por quê? Porque o mais importante é tirar a atenção das pessoas. Aí fica todo mundo debatendo, eu acho que tinha que tirar mesmo. Aí o outro fala, não, eu acho que não tinha que tirar não. E aí a nossa atenção fica sendo jogada, entendeu? Para causas menores. E é sempre uma canetada de alguém, uma ruptura, né, instantânea. Não, a partir de amanhã já não pode. Aí tem um empresário que investiu milhões, que correu risco para levar o canudo para os restaurantes. A vida inteira dele está ali. Aí alguém com uma ideia mágica fala assim, não, mas eu não quero que seja assim. Então, a nossa sociedade está cheia de pessoas que pensam que sabem de tudo e vão fazendo leis, pode isso, não pode aquilo, entendeu? E toda hora está mudando. Enquanto isso, o nosso código tributário, né, se compilado, pesa mais do que um elefante, 4,5 toneladas. É lei toda hora. Por que eles não vão discutir essas questões que são importantes? Por que não vão usar a tecnologia no serviço público? E parar de ficar usando Excel? Você quer uma lei bacana? A gente tinha que fazer uma lei assim. No serviço público, todo mundo teria que usar o sistema, porque o sistema mostra tudo e o sistema é transparente. Você quer ver uma lei que acabaria com toda essa sacanagem que a gente vive? Seria como na Itália. A pessoa estaria andando com uma Ferrari e aí o policial poderia puxar o imposto de renda dessa pessoa e ia ver lá, é interessante, né? Você fez o imposto de renda aqui e eu vi que você ganha X, mas você está com uma Ferrari, a Ferrari está no seu nome, mas você não ganha para isso. Me dá a Ferrari aqui. Apreende a Ferrari da pessoa. Olha só que maravilha de lei, né? Aí a gente acabaria com todo esse teatro que a gente vive, com uma lei só. Se você não pode, através do seu imposto de renda, que é obrigação sua, ganhar o suficiente para ter um bem, você é laranja, né? E você está usando esse dinheiro de forma ilícita. Se você não consegue comprovar, você não pode ter isso aí. Como é que, né? Como é que uma pessoa que, né, trabalhou vendendo Avon conseguiu tanto dinheiro? Então, assim, gente, nós chegamos no momento histórico que já está tudo às claras, já está tudo transparente. O que a gente precisa fazer é se indignar, porque enquanto a gente permanecer com essa mentalidade de escravo, aceitando tudo, aceitando um emprego mais ou menos, aceitando um relacionamento mais ou menos, aceitando, né, que seu filho faça malcriação para você, o que você espera? Tipo, sabe, é um conflito. Você quer uma coisa, você quer viver em um lugar melhor, certo? Eu acredito que sim. Você quer que na sua cidade tenha saneamento básico, que tenha escola de qualidade, que tenha segurança, né? Que tenham lojas, que tenha comércio, que você possa ter acesso a bons hospitais.
Eu penso que é isso que você quer. Não é isso que você quer? Sim ou não? Então, se é sim, você tem que se indignar, porque você está olhando para o que está acontecendo aí e você está absorvendo tudo sem reclamar. Ou só está reclamando. Mas observar e reclamar não é o suficiente. Não espere do seu governante. Não espere do seu deputado, não. Porque esses que vão entrar agora vão chegar lá e não vão conseguir mudar muita coisa, não. O mais importante é o que você, brasileiro, está fazendo por você. É disso que a gente está falando aqui nessa série. É libertar os brasileiros dessa mentalidade de escravo, essa mentalidade subserviente, de ovelha, entendeu? Onde um vai, todo mundo vai atrás, e a Maria vai com as outras. Ah, nova tendência é não sei o quê. Aí a pessoa fica dispersa e não consegue se trabalhar, não consegue, né, quebrar esses padrões familiares, essas crenças limitantes, não consegue se curar. A única coisa que a gente tem que ter atenção é a nossa liberdade. O quanto de liberdade você tem de sair na rua à noite. O quanto de liberdade você tem de colocar uma joia, de colocar um cordão. O quanto de liberdade você tem de escolher o que você quer comer. Você consegue escolher o que você quer comer? Você olha, né? Você olha na coluna da esquerda do menu e deixa a coluna da direita, que é a do preço, de lado. Você escolhe o que você quer comer. Eu quero comer uma lagosta hoje. Ah, hoje eu quero comer uma picanha. Você consegue escolher o que você quer comer? Ou você fica olhando para a coluna da direita ali? E não adianta, sem dinheiro nada é feito. Vamos juntos nessa? Liberdade e indignação. Quem é livre, quem conseguiu se libertar, nunca mais quer ser preso, nunca mais quer voltar. E a pior prisão é a prisão mental. É o que você aprendeu com seus pais, com seus avós, que eu também aprendi, mas que eu consegui me libertar. Então, se você quer realmente se libertar, continua acompanhando a série e compartilha com mais um brasileiro para a gente fazer uma revolução de dentro para fora. É a revolução silenciosa. Ó, cada um trabalhando em si mesmo. Vamos juntos? Gratidão, beijo!